Graça e paz, bereanos, estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal e hoje nós iremos falar sobre o paradeiro da Arca da Aliança, um grande mistério que envolve o paradeiro da Arca da Aliança, a Arca do Concerto do Senhor, que Moisés mandou construir lá no deserto, e hoje nós vamos discorrer sobre as suposições que tem sobre o paradeiro da Arca. Uns pensam que ela está escondida em algum lugar aqui da terra, outros dizem que ela já está no céu, e outros dizem que a Arca sequer existe mais, ela já foi destruída. E a minha missão neste vídeo aqui é discorrer sobre estas teorias, sobre o suposto paradeiro da Arca da Aliança e mostrar para vocês, à luz da Bíblia, o que de fato aconteceu com a Arca da Aliança. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero pedir que você inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para que o YouTube te avise todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui e assim você não perder nenhuma novidade aqui no canal Bereanos. Dado o recado, vamos para o nosso vídeo de hoje. Como eu falei para vocês, há várias suposições sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Alguns dizem que ela está escondida, pois quando Nabucodonosor cercou Jerusalém, invadiu Jerusalém, alguém tirou a Arca da Aliança de dentro do templo, de dentro do lugar santíssimo e escondeu em algum lugar. Há uma suposição entre os judeus que ela está escondida no próprio monte onde o templo foi construído, mas isso não passa de especulação. Outros entendem que ela está lá, outros entendem que ela está na Etiópia, pois a rainha de Sabá se envolveu intimamente com o rei Salomão naquela visita que ela fez a Jerusalém, e por perceber que ele estava se desviando da palavra de Deus, se desviando dos princípios de Deus, ela levou esta arca com ela para o seu reino e deixou esta arca bem guardada. E hoje muitos defendem que esta arca esteja escondida lá na Etiópia, mas isso também não passa de suposições, pois todas essas coisas estão nos extras bíblicos. Nada na Bíblia pode nos dar base para dizer que a rainha de Sabá se envolveu intimamente com o rei Salomão. A única coisa que nós temos em 1 Reis, capítulo 10, é que a rainha de Sabá, ela veio até Jerusalém para saber se de fato aquela sabedoria que ela tinha ouvido falar de Salomão era verdadeira ou não. E ela descobriu que essa sabedoria ainda sobrepujava tudo o que ela tinha ouvido acerca de Salomão. A Bíblia diz que ela deu presentes a Salomão, que também deu alguns presentes a ela, e ela voltou para a sua terra. Nada ali pode ser usado para dizer que ela levou esta arca lá para o seu reino, para a Etiópia, e nem que ela teve um caso com o rei Salomão, e tampouco teve um filho com ele. Tudo isso são frutos de extras bíblicos, e se a gente for levar em consideração tudo que está fora da Bíblia, tudo que os extras bíblicos dizem a gente ter como verdade, a gente vai começar a ter um novo livro, nós teremos novos livros canônicos, como fazendo parte do nosso cânon sagrado, e que desfazem o que já está escrito dentro da palavra de Deus. Então, se a Bíblia não dá base para isso, não passa de suposições. Outra teoria também que é defendida é que Jeremias, o profeta, quando a cidade estava sendo cercada, estava para ser invadida, e Deus falou muito com Jeremias para avisar o povo que o rei Nabucodonosor ia invadir Jerusalém, ele tenha retirado, sendo que ele também era profeta, ele era da linhagem sacerdotal, e Jeremias, juntamente com alguns levitas, tirou a Arca da Aliança de dentro do templo, e levou, junto com a tenda, e levou e escondeu em um lugar. E depois ele obstruiu a passagem desse lugar que ele escondeu a arca junto com outros objetos. E depois, quando os próprios que estavam com ele tentaram achar de volta o lugar para acessar, não conseguiram mais achar aquele lugar e foram repreendidos por Jeremias, que disse que aquilo ali ficaria escondido e guardado pelo próprio Deus até o tempo que Deus quisesse, até o tempo que Deus restaurasse aquele povo e ele revelasse a sua glória. Só que isso também é baseado no segundo livro de Macabeus,
capítulo de número 2. E para quem não sabe, o livro de Macabeus faz parte dos livros apócrifos, ou seja, aqueles livros que não são considerados como inspirados por Deus. Eles não fazem parte do cânon protestante. A nossa Bíblia ela tem apenas 66 livros. Já a Bíblia católica, ela tem esses 7 livros que nós consideramos como apócrifos. Você pode ler essa história em 2 Macabeus, capítulo de número 2, na Bíblia de Jerusalém, que é uma versão católica, uma versão que, diga-se de passagem, é muito boa. Eu uso a versão da Bíblia de Jerusalém, só que eu não considero como inspirados por Deus aqueles 7 livros. Eu uso por conta da versão dos outros 66 livros, que tem uma versão melhor do que muitas outras traduções que nós temos para o português. Se você tiver a Bíblia de Jerusalém aí na sua casa, pode ir lá na parte dos livros apócrifos, em 2 Macabeus, capítulo 2, que você vai conferir esta história. Se você não tem, eu vou deixar aqui na descrição o link do aplicativo da Bíblia de Jerusalém para você conferir, caso você não tenha, você poder acessar e você conferir esta história que diz que o profeta Jeremias escondeu a Arca da Aliança antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém e posteriormente levar alguns utensílios para a Babilônia e queimar a casa de Deus. E todo esse mistério que envolve o paradeiro da Arca da Aliança é porque quando Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém, a Bíblia diz que ele leva alguns dos objetos sagrados que havia dentro do templo, e coisas que eram valiosas, que eram feitas de ouro puro, de prata maciça e também de bronze. Mas não diz que ele levou a Arca da Aliança. Então, se ele não levou a Arca da Aliança, qual o fim que deu a Arca da Aliança? Eu quero ler o texto com vocês de Jeremias 52, a partir do verso 13, que fala sobre esta invasão de Nabucodonosor a Jerusalém e sobre também a retirada de objetos preciosos de dentro da casa do Senhor. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases, e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões, e as pás, e os garfos, e as bacias, e os perfumadores, e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda os copos, e os incensários, e as bacias, e os caldeirões, e os cartiçais, e os perfumadores, e as galhetas, tanto o que era de ouro puro, como o que era de prata maciça. As 2 colunas, e o único mar, e os 12 bois de bronze que estavam no lugar das bases e que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor, o bronze de todos estes utensílios era sem medida. Então, nós observamos que Jeremias deixa claro que ele levou muitos objetos que eram sagrados, que eram também preciosos, espojos de guerra. Daniel capítulo 5, quando Belsazar, que assumiu o trono depois da morte de Nabucodonosor, quando ele assume o trono, lógico que depois de Nabucodonosor teve Evil-Merodach, mas quando ele assume o trono, ele pega estes objetos preciosos que estavam guardados nos tesouros da Babilônia e ele traz para a sua festa, para a sua orgia que ele fez. E quando ele estava usando estes objetos sagrados, apareceu Mene, Tekel, Passim, que queria dizer, contado foi o teu rei, foste achado pesado na balança, e Deus dividiu e entregará aos persas. Vocês podem observar que aqui não diz que ele levou a Arca da Aliança, ele levou muitos objetos preciosos, muitos objetos sagrados, mas ele não leva a Arca da Aliança. É tanto que quando o rei Ciro ordena que o povo retorne para Jerusalém, para reedificar Jerusalém e também reedificar o templo, não diz que ele veio com que aqueles objetos preciosos que ele liberou, que Nabucodonosor tinha levado, não diz que eles trouxeram a arca. Em nenhum momento aqui a Arca da Aliança, que era o objeto mais sagrado que tinha dentro do templo, que ficava no lugar santíssimo, um lugar onde o sumo sacerdote, só ele entrava uma vez por ano, no dia da expiação. Se esta arca fosse levada, ou se ela fosse levada,
O texto aqui deixaria claro que ela foi levada. Quando ela retornasse, o texto também deixaria claro, mas em Esdras capítulo 1, verso 7, nada fala sobre isso. Bem, o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Vocês podem observar que mais uma vez é dada uma lista de todos os objetos que Nabucodonosor tinha trazido, depositado na casa de seus deuses, e que o rei Ciro liberou para que Sesbazar, que é o mesmo Zorobabel, levasse de volta para Jerusalém. E a Arca da Aliança não é mencionada aqui. Logo, nós entendemos que Nabucodonosor não levou a Arca da Aliança para a Babilônia, pois ela teria sido mencionada na lista dos objetos que foram levados e que foram trazidos de volta para Jerusalém. Lembra que eu falei que lá no livro de Macabeus, que é um livro que pode ser considerado com certo valor histórico, porque no livro de Macabeus conta coisas que aconteceram no período que chamamos de interbíblico. Qual é o período interbíblico? É o período entre Malaquias e Mateus, na época que durou 400 anos e que não houve profetas aqui na terra. Houve uma grande perseguição de Antíoco Epífanes aos judeus, houve uma profanação do templo, muitas coisas aconteceram, e tudo isso está registrado lá no livro dos Macabeus. Então, estes relatos históricos estão registrados ali, embora ele não tenha sido inspirado por Deus para escrever ali. Lógico que vai ter coisas ali que podem ser verdadeiras, mas também pode ter coisas ali que não aconteceram. Mas será que este fato de Jeremias ter levado a arca foi um fato histórico e que, de fato, é verdadeiro, embora esteja no livro considerado não inspirado? Não me parece prudente crer nisto. Por quê? Porque o próprio Jeremias, no capítulo 3, já tinha profetizado que chegaria um tempo em que a Arca da Aliança tornaria-se obsoleta. Ninguém ia perguntar onde está a Arca do Senhor, onde está a Arca do Concerto. Então, como que um profeta que profetiza essas coisas, ele ia guardar a Arca da Aliança e diria que quando Deus restaurasse o povo de Israel, ele revelaria estas coisas, revelaria a sua glória, sendo que ele mesmo disse que a Arca da Aliança, quando Deus restaurasse o povo de Israel, tornaria-se obsoleta. Eu quero ler estes textos com vocês, que se encontra em Jeremias capítulo 3, versículo de número 16, que diz: E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Então vocês percebem que Jeremias profetizou um tempo de restauração para Israel, onde o povo não ia mais fazer menção da arca do concerto do Senhor, onde Jerusalém seria considerado como o trono do Senhor, pois o reino de Cristo estará ali implantado como capital em Jerusalém. Então não é prudente nós crermos naquilo que está escrito no segundo livro de Macabeus, no capítulo 2, que Jeremias tenha esse esforço de esconder a arca, de guardar como algo sagrado, algo que necessitava de ser guardado até o tempo da restauração, para que a Arca da Aliança voltasse para o meio do povo de Israel, sendo que ela vai ser obsoleta, segundo a própria profecia de Jeremias. Então, aquela suposição que está lá no livro de Macabeus não é bíblica, não tem base, não é verdadeira, ok? Existe também um arqueólogo que disse que teve autorização do governo lá da Palestina para escavar lá no Monte Gólgota, onde Jesus foi crucificado. E o que levou ele a pedir, a querer escavar ali, é que Cristo morreu ali. O sangue de Cristo foi derramado ali.
E havia o costume que uma vez por ano, o sumo sacerdote, no dia da expiação, que era o dia em que o sangue era levado e era derramado, aspergido 7 vezes, era derramado, era colocado ali sobre a tampa da arca, chamada de propiciatório, para que houvesse perdão para os pecados da nação de Israel. Então, Cristo, como sumo sacerdote que apresentou seu próprio sangue em nosso favor, ele precisava também derramar este sangue sobre a tampa da arca. Então, segundo o pensamento deste arqueólogo, como Cristo derramou seu sangue ali no monte da caveira, que é o Gólgota, ele entendeu que a Arca da Aliança deveria estar escondida ali, e o sangue de Cristo, ao tocar na terra, penetrou a terra e tocou na tampa da arca para se cumprir toda a lei, como está escrito lá em Levítico capítulo 16, todo aquele ritual que era feito no dia da expiação. Só que esta base teológica que levou-o a querer cavar, que levou-lhe a querer escavar o monte da caveira onde Cristo foi crucificado, entendendo que a Arca da Aliança estaria ali baseado nestes textos bíblicos, não tem base, pois o texto de Hebreus 9:24 diz que Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, ou seja, Cristo não derramou o seu sangue sobre um propiciatório de uma arca feita por mãos humanas. Cristo entrou no santuário celestial para apresentar o seu sangue em favor dos nossos pecados. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mão, pura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Logo, estes textos aqui nos deixam claro que Cristo entrou para depositar o seu sangue, para oferecer o sangue dele mesmo, não de animais, no santuário celestial. Então, a base teológica que levou aquele arqueólogo a escavar o monte Caveira onde Cristo foi crucificado, não é bíblica, não é sustentada pelas Escrituras Sagradas. Logo, fica difícil acreditar que, de fato, ele encontrou a Arca da Aliança ali, pois ele diz que ele viu a Arca da Aliança, mas quando a Arca da Aliança foi achada, imediatamente o governo palestino proibiu dele continuar e dele ter acesso à Arca da Aliança, mas ele diz que ele viu a arca com seus próprios olhos. Mas se aquela motivação dele, a base teológica que ele usa para ir lá escavar, já não é bíblica, fica muito difícil acreditarmos que, de fato, ele achou a Arca da Aliança ali. Outra suposição é que a Arca da Aliança foi levada por Deus, por ser um objeto tão sagrado, foi levada por Deus para o céu, ela se encontra lá no céu, guardada por Deus. E aqueles que defendem isto, eles se baseiam no texto de Apocalipse, capítulo 11, verso 19, que diz: "E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo." E aqui alguns entendem que esta arca que ele levou para lá, e outros entendem que aqui é uma linguagem figurada, é uma linguagem simbólica, pois aqui está no livro de Apocalipse. Mas eu preciso falar que nem tudo que está no livro de Apocalipse deve ser entendido de uma maneira simbólica. Nem tudo que está dentro do livro de Apocalipse deve ser interpretado de uma maneira alegórica. Tem muitas coisas no livro de Apocalipse, embora ele seja um livro de muitas simbologias, de muitas figuras. Cristo é representado por um cordeiro, Cristo é representado por leão, as 7 igrejas representadas por 7 candeeiros, os anjos representados por estrelas, mas nem tudo ali nós devemos levar para o lado figurado. Tem muita coisa ali que é literal. Os anjos são literais. Cristo é literal. Aquele que está sentado no trono é literal. O trono é literal. Os 24 anciãos são literais. Os 24 tronos. Os 24 tronos são literais. Então, a gente não pode querer levar por este lado a interpretação bíblica, pois a gente vai querer alegorizar tudo, quando na verdade não é bem assim, ok? Embora este texto realmente fale de uma arca que João viu lá no céu, nós não devemos acreditar que esta arca aqui é a mesma arca que tinha lá no templo, desde o tabernáculo no deserto, depois passando para o templo que Salomão construiu. Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo e fazer as coisas, os utensílios sagrados, a Bíblia diz que Deus mostrou um modelo original que serviu de protótipo para Moisés fazer o tabernáculo terrestre, juntamente com todos os utensílios. Ou seja, para Moisés fazer o tabernáculo e todos os utensílios, ele viu o tabernáculo celestial. Deus mostrou lá no Monte Sinai
Deus mostrou o verdadeiro tabernáculo, o tabernáculo celestial, com todos os seus utensílios, e Moisés, baseado nisto, mandou construir o tabernáculo na terra e também os utensílios sagrados que haviam nele. Hebreus 8 diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Observe aqui ele falando do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. O verso de número 5 diz: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, o escritor aos Hebreus aqui ele é muito claro, ele traz luz ao nosso entendimento. O tabernáculo celestial, ele existe e foi mostrado a Moisés como modelo para ele construir o tabernáculo terreno, juntamente com seus utensílios. Logo, aquela arca que João viu lá no céu em Apocalipse 11, 19, é a arca original, a que serviu de modelo para Moisés construir a arca aqui da terra. No capítulo 36 de Êxodo, dá a descrição desta arca. Ela era feita de madeira de acácia e revestida de ouro. Ela tinha um pouco mais de 1 metro de comprimento, um pouco mais de 66 centímetros de altura e um pouco mais de 66 centímetros de largura. Ela era uma caixa bem pequena. Lembra daquela teoria que eu disse que está escrito no segundo livro de Macabeus e também está baseada naquela outra teoria que alguém tenha escondido lá no monte onde o templo foi construído por Salomão, que alguém tenha escondido a arca antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém, está baseado num texto que tem lá em 2 Crônicas, que diz que os levitas, que eram da família de Coate, os coatitas, eles carregavam a arca sobre os seus ombros. E eles tinham o costume de, quando tivesse algum perigo iminente, alguma coisa acontecendo estranhamente ali em Jerusalém, eles tiravam esta arca com a sua tenda e levavam para algum lugar. Como é que eu sei disso? 2 Crônicas, capítulo 35, verso 3. E disse aos levitas, que ensinavam a todo Israel, e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora, servi ao Senhor, vosso Deus, e ao seu povo de Israel. Quando Josias restaurou o templo, a casa do Senhor que estava abandonada por conta do seu pai, o mau rei Amon, que foi idólatra, que não fez caso da casa do Senhor, do templo do Senhor, e deixou a casa lá fechada, o templo ficou literalmente fechado nos dias do pai de Josias. E por isso, como a arca da aliança era muito sagrada, esses levitas tiraram-na de lá, junto com a sua tenda, e quando Josias restaurou o templo, ele ordenou que esses levitas trouxessem de volta. Então, baseado nisso aqui, é que alguns entendem que estes mesmos levitas pegaram esta arca e esconderam antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém e posteriormente destruir Jerusalém, queimar Jerusalém e também a casa do Senhor. E alguns também defendem lá a teoria que está no livro de Macabeus, que Jeremias, junto com esses levitas, pegaram esta arca e a tenda e algumas outras coisas sagradas e levaram e esconderam em algum lugar que ninguém sabe mais onde é. E aqui também a gente volta lá para aquela teoria de que a rainha de Sabá, vendo que Salomão estava se desviando, ele levou a arca com ela para o seu reino. A gente percebe que não tem razão para alguém defender isto, porque ela era etíope, ou seja, ela era gentia. Só quem podia carregar a arca da aliança eram os levitas, que eram da família de Coate, não eram todos os levitas que podiam carregar. Nós percebemos que Uzá, que era um levita, mas que ele não era da família dos coatitas, ele era da família dos meraritas, ele não tinha este encargo de carregar sobre os seus ombros a arca da aliança. Por ele carregar sobre um carro de bois, e ele tocar na arca, ele morreu, ele foi aberto ao meio, ele foi partido ao meio. Imagina o que aconteceria com esta mulher se ela levasse esta arca da aliança para lá. Mas voltando aqui para esse texto que nós lemos sobre os levitas tirarem
a arca sempre que eles percebiam alguma coisa de errado com o rei, um futuro juízo que poderia vir, uma destruição sobre a cidade, eles tiravam por ser o objeto mais sagrado. Tem uma base aqui em 2 Crônicas, capítulo 35, mas nos dias em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, não havia um homem sequer intercedendo para que a glória de Deus permanecesse sobre Israel, para que a glória de Deus permanecesse sobre Jerusalém. Por que os levitas tiravam a arca e eles levavam para algum lugar? Por ser o objeto que representava a presença de Deus com eles. A glória de Deus habitava entre os querubins. Então, se a arca fosse levada, significa que a glória de Deus também foi retirada de Israel. Lembra lá de 1 Samuel, capítulo 4, quando veio a notícia que os filisteus tinham levado a Arca da Aliança, houve toda aquela tragédia, foi-se a glória de Deus, porque a Arca da Aliança foi tirada de Israel. Então, eles tinham esse cuidado de guardar, e enquanto eles guardavam a Arca da Aliança em algum lugar, mesmo que viesse um juízo, aquele juízo não ia destruir a cidade, como foi no caso de Nabucodonosor. Por quê? Porque enquanto a presença de Deus estivesse entre eles, eles seriam protegidos. E é isto que diz no Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada. Por que o salmista faz este salmo, ele compõe este louvor? Porque ele entendia que Deus habitando dentro de Jerusalém, ela não seria abalada diante de qualquer perigo que viesse, mesmo que inimigos poderosos de diversas nações viessem contra Jerusalém, Deus estando dentro dela, não seria abalada. Mas nos dias em que Jeremias profetizava em Jerusalém e Ezequiel profetizava lá no cativeiro, estando entre os exilados lá no cativeiro, a Bíblia diz que Ezequiel viu que o templo já tinha pessoas adorando ao Deus Tamuz, já tinha pessoas já oferecendo adoração dentro do templo a outros deuses, a deuses pagãos. E por conta disso, a glória de Deus foi se retirando de dentro do templo e se retirando também de Jerusalém. Primeiro a glória vem de lá do lugar santíssimo e fica entre os umbrais da porta do templo. Dos umbrais ela vai para o alto da montanha. Do alto da montanha ela monta sobre um querubim e vai embora. A glória já tinha se retirado de Israel. Embora a arca da aliança ainda estivesse lá dentro do lugar santíssimo, a glória não estava mais ali. E sem a glória de Deus habitando entre os querubins que estavam sobre a tampa da arca, a arca não passava de uma caixa de madeira revestida de ouro, com querubins em cima e com varais. Nada mais servia a arca da aliança. Logo, se a glória de Deus foi retirada, por que a glória de Deus foi retirada? Porque não tinha um homem sequer intercedendo por Jerusalém. Não tinha um homem sequer intercedendo por Israel. Foi isso que o profeta Ezequiel disse no seu livro, no capítulo 22, versículo de número 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Logo, Ezequiel estava deixando claro que não tinha ninguém, nem os levitas estavam intercedendo para que a glória de Deus permanecesse sobre Jerusalém e ela não fosse destruída. Se a Arca da Aliança não tem mais a glória de Deus sobre ela, a glória de Deus já habita dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito da glória do Senhor está dentro de nós. Eu não vejo o porquê, ainda que a Arca da Aliança esteja aqui em algum lugar, se ela estivesse em algum lugar escondido, ela não tem nenhum valor espiritual para nós. O único valor que ela tenha, o único valor que ela teria seria um valor arqueológico. Seria de longe o maior achado da arqueologia bíblica. Sem sombra de dúvida, esta seria o maior achado de todos os tempos da arqueologia bíblica, mas espiritualmente isto não representaria nada para nós, pois a glória de Deus não está mais sobre ela. Eu quero mostrar para vocês que a Arca da Aliança ela já foi destruída, ela não existe mais. Por quê? Todas as outras opções que eu falei aqui para vocês são suposições que não podem se sustentar. Aquela primeira suposição que a rainha de Sabá teria levado não tem base bíblica. A suposição que alguém teria escondido no monte do templo, ou que ela estaria lá debaixo do Monte Caveira, onde Cristo foi
onde Cristo foi morto e o seu sangue derramou, também não tem nenhuma base. E aquela outra opção que Jeremias teria escondido em algum lugar com alguns levitas, também não tem base. Além de estar no livro apócrifo, também não tem base, porque o próprio Jeremias, como eu mostrei para vocês, disse que a Arca da Aliança chegaria um dia que ela tornaria-se obsoleta. Por que esta Arca da Aliança tornaria-se obsoleta? Porque a glória de Deus não estaria mais sobre ela. E isto aconteceu desde antes da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. E quando a Bíblia descreve todos os utensílios que ele levou e ele não levou a Arca da Aliança, significa que a Arca da Aliança continuou lá no lugar santíssimo, ele não mexeu ali, e quando ele destruiu, ele queimou a casa do Senhor, ela foi destruída juntamente com o templo. Portanto, a Arca da Aliança ela foi destruída com a invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Não há nenhuma base bíblica que a gente possa ficar aí discorrendo o que será que aconteceu com a Arca, talvez a Arca esteja em tal lugar, vamos procurar a Arca. Por quê? Se a Bíblia diz que Nabucodonosor não a levou para o seu reinado, não a levou para a Babilônia, e o que ele não levou, ele destruiu, a Arca da Aliança foi destruída também. Só que, como eu sempre digo aqui, é mais fácil as pessoas ficarem criando suposições, teorias místicas para poder atrair a atenção das pessoas, que a arca pode estar em tal lugar, alguém pode ter escondido, e fica todo aquele mistério em volta disso, mas ninguém consegue provar que a Arca da Aliança esteja em algum lugar. Então, eu prefiro ficar com o que é mais bíblico. O que é mais provável? O que é mais bíblico? Que a Arca da Aliança foi destruída junto com o templo e junto com Jerusalém, porque senão ela teria sido levada por Nabucodonosor. E se alguém tivesse tirado a arca, escondida em algum lugar, a Bíblia teria dado este respaldo para nós. Diferente disso, a Bíblia nos dá base para a gente entender que ela não existe mais, porque se ela tornaria-se obsoleta, como Jeremias disse, qual o objetivo de guardar a arca? Para a arca estar tão bem guardada, se ela fosse reutilizada lá no tempo do milênio, no tempo do no reinado de Cristo. Mas no reinado de Cristo não haverá Arca da Aliança, embora haverá templo, haverá sacrifícios, haverá altares, mas a Bíblia não fala que a arca estará lá. Por quê? Porque Cristo estará ali. Cristo é a arca encarnada, porque na tipologia bíblica a arca aponta para Cristo. E se Cristo estará assentado no trono, não haverá mais necessidade de arca estar lá. É por isso que Jeremias diz: vocês não se perguntarão, mas cadê a arca do Senhor? Onde está a arca do Senhor? Porque o próprio Cristo estará, a arca encarnada estará reinando na terra a partir de Jerusalém, ok? Então, este é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha sanado as tuas dúvidas, para você não ficar aí preocupado, para você não ficar aí seguindo estas teorias que a arca esteja escondida em algum lugar, de pessoas que estão buscando a arca, que acreditam que ela esteja em algum lugar escondida, porque não há nenhuma importância mais esta arca para nós, pois a glória de Deus já habita em nós, a glória de Deus não está mais nela, e provavelmente ela foi destruída juntamente com o templo de Jerusalém e toda a cidade quando Nabucodonosor invadiu, ok? Espero que este vídeo tenha sido de bênção para você. Compartilhe com mais alguém que precisa assistir a este vídeo e não acreditar em qualquer coisa que ando falando por aí. Deixa aqui embaixo nos comentários dúvidas que você tenha sobre a palavra de Deus, pois a sua dúvida pode tornar-se no próximo vídeo aqui do canal. Que Deus te abençoe e até ao próximo vídeo.